Olha só, no Brasil, mais da metade das crianças do segundo ano do ensino fundamental da rede pública não aprenderam a ler e escrever. A informação é do Fundo Internacional de Emergência das Nações Unidas para a Infância, com base nos dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica de 2021. Segundo o Unicef, os resultados indicam que 56% dessas crianças não foram alfabetizadas na faixa etária esperada. A gente vai conversar sobre esse assunto agora com o pedagogo Daniel Azevedo, que está conectado aqui com a gente. Bom dia, Daniel, bem-vindo. Olá, bom dia, tudo bem? Joia, Daniel. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre esses números, né? Acabaram me surpreendendo, porque a gente tem uma aderência muito grande, uma adesão muito grande das crianças na escola, mas mesmo assim tem muita criança que ainda não está conseguindo ser alfabetizada no período adequado, é isso? Exatamente. A pandemia, ela de fato, ela veio com duas perspectivas diferentes. A primeira, na questão da evolução do processo educacional, né, trazendo as questões tecnológicas, mas em contrapartida trouxe esse retardo, né, dentro do processo do aprendizado, até mesmo porque as famílias elas não estavam preparadas para essa demanda. Até então, essa demanda era feita especificamente para o contexto educacional, dentro das escolas, né, com os professores, pedagogos, de modo geral. Porém, existe esse novo programa, né, onde que tende a criar um processo evolutivo dentro das questões educacionais, para que essas crianças elas possam ser desenvolvidas e acelerar um pouco esse processo desse período que nós ficamos aí dentro de uma pandemia. Então, esse programa, que é um projeto, né, nacional, e é importante falar que o Estado de Goiás aderiu a todas as ações desse projeto, para que agora, a partir de 2024, essas ações elas possam ser executadas, fortalecendo e potencializando as questões das leituras dessas crianças, né, que uma parte dela ainda mal sabe ainda fazer o contexto da junção silábica, né, da formação de palavras, quanto mais a questão da leitura. Certo, Daniel. Só para a gente entender um pouco melhor, qual que é a idade adequada para a alfabetização de uma criança? A gente diz hoje que não existe uma idade, né? Mas pelo contexto, a criança, quando ela entra ali no primeiro ano, ela já entra dentro desse processo da formação, né? Para que ela possa aprender a ler e a escrever e, a partir daí, desenvolver todo o seu processo. Porém, a pandemia, ela trouxe para esse grupo de crianças que hoje está aí no segundo ano, segundo, terceiro ano, um pouco de dificuldade para fazer essas interpretações dessas palavras, dessas junções. Então, se a gente for levar um contexto, ali no primeiro aninho, né, a criança ela já tem que terminar o primeiro ano sabendo ler e escrever de uma maneira aceitável para que ela possa prosseguir o seu processo de estudo. Então, isso acaba que um fator lá no processo inicial acaba acarretando as ações no futuro dessa criança. Então, ela não saber ler ou escrever nesse período vai afetar o desenvolvimento futuro dessa criança. Com certeza. E qual que é o papel dos pais nesse processo de alfabetização? Você já mencionou a questão da pandemia, os pais foram obrigados ali, de certa forma, a se envolverem de uma maneira mais efetiva, mas a gente sabe que em muitos casos os próprios pais também têm uma dificuldade. Então, como que eles podem colaborar com a escola nesse processo? Eu acredito que o incentivo à leitura, quando eu falo incentivo à leitura, é deixar o celular um pouco de lado, né, e trazer para esses filhos, né, para essas crianças, a questão mais lúdica, apresentar o livro para a criança. Eu acho que hoje está tudo muito tecnológico, então aquele hábito de você pegar um livro, de fazer uma leitura junto com seu filho, né, de incentivar ele a fazer essa busca, a criar esse encantamento, porque o livro nada mais é do que você fazer uma viagem, né? Então, o livro ele te leva para um universo de sonhos e isso é o que está faltando. Então, eu acho que a família, ela apoiar e desempenhar esse papel de apresentar, né, a ação da leitura vai fazer um significado muito grande, né, no sentido de potencializar
o processo da leitura, não somente nas crianças do segundo ano, mas de todo o contexto escolar, porque aí nós vamos criar leitores, né? Criar pessoas e futuros cidadãos com interesse pela leitura, que é o que está faltando hoje em dia no nosso país, de modo geral. Tá, esses números que eu trouxe, eles são da rede pública. Dá para a gente traçar ali, fazer uma comparação com a rede privada? Esses números são semelhantes ou não? São semelhantes, sim, tá? É uma realidade hoje de todas as pessoas, de todas as crianças, de todos os níveis, independente de suas classes sociais, se você estuda em escola pública, se você estuda na escola privada, né? Então, as ações que precisam ser feitas são, além dessas ações familiares, mas também que os profissionais da educação possam criar mecanismo e criar metodologias para que essas crianças possam desenvolver, ou seja, sair daquele processo que nós atendemos burocrático, aquela questão seguindo um livro, né, didático, mas criar um universo propício para o desenvolvimento da leitura dessas crianças. Então, é parte tanto da família, mas também parte dos profissionais de educações, para que eles possam sair desse universo fechado e criar possibilidades, levando em consideração as diversas formas, né? Porque nós temos alunos hoje com vários poderes cognitivos aí, então alguns são mais sinestésicos, outros são mais auditivos, então buscar, né, esse entendimento da sua sala de aula para que a gente possa potencializar a leitura das crianças. Ainda falando sobre essa questão do profissional da educação, que são profissionais muito importantes e que deram um show ali durante a pandemia, né? O pessoal trabalhou bastante, lutou para continuar fazendo o seu trabalho, cumprindo o seu papel. E aí começaram a surgir muito aqueles cursos online, né? De formação de professores, inclusive. E, recentemente, o Ministério da Educação acabou colocando alguns certos limites, percebeu que não estava sendo tão positivo para a formação desses profissionais. Qual que é a avaliação que você faz disso hoje? Desses cursos online e da qualidade dos profissionais de educação que podem sair a partir desse tipo de ensino? Os cursos online, eles são extremamente válidos. Eu acho que hoje nós estamos em uma circunstância de vida, né, onde que a cada dia existem novos desafios. Então, é um caminho que não tem volta mais. Porém, a sociedade, de modo geral, que faz a busca pelas instituições que têm esses ensinos online, é necessário que eles possam se educar, para que eles possam, de fato, se preparar e tirar um tempo para que eles possam aprender. Eu mesmo sou professor do Universo Online, assim como também faço parte como aluno, então é uma educação nossa para que a gente possa nos adequar. E da mesma forma para os alunos, né? Para que eles possam, de fato, utilizar a tecnologia a seu favor. Então é importante que todos nós possamos entender que o processo da educação EAD é um caminho que não tem volta, é o nosso futuro da educação. Então, nós, quanto profissionais que estamos nos formando, é preciso que a gente possa, de fato, nos adequar e nos entender dentro desse novo universo. Com certeza. Mas até que ponto é dispensável a experiência em sala de aula? Tem como a gente colocar uma medida, uma dosagem ali de quanto dá para ser online, quanto tem que ser presencial? Pelo menos 30% desse processo tem que ser presencial. Esse contato com o aluno, esse contato em sala de aula, seja em diversos cursos, né? Ele se torna importante para o desenvolvimento do próprio profissional, para ele entender o universo da sala de aula na questão dos educadores, né? Para que ele possa conhecer as possibilidades dentro de sala de aula. Então, é sair do universo teórico, que é o universo do processo EAD, e trazer um pouco para a prática. E essa prática ela vai ser transformadora na vida desses educadores. Tem como dar ali, elencar para a gente os principais prejuízos para a vida de uma criança que não foi alfabetizada de forma adequada até a idade que é considerada ali a correta? Que tipo de impacto essa pessoa pode ter na sua adolescência, no seu desenvolvimento, principalmente quando a gente fala academicamente e profissionalmente falando?
Primeiramente, emocional. Eu acho que a pandemia ela trouxe essas questões emocionais, né, do próprio desenvolvimento desses alunos. E o impacto, eu costumo dizer que é um impacto para a vida toda, né? Então, você sempre vai estar correndo atrás daquilo que você se perdeu em determinado momento. Então, essa busca, ela vai ser uma busca contínua. Então, quando você não é, de uma certa forma, projetado para determinada fase da sua idade, então isso vai sempre jogando para depois. Então você sempre vai ter um processo de falha dentro dos seus processos cognitivos durante toda a sua vida. E vai chegar um momento que isso pode ser agravante ao ponto deste aluno sair da sala de aula, porque ele nunca vai se sentir capaz. Então, tanto a escola quanto a família precisa potencializar este aluno e mostrando que ele sim é capaz e trazendo todas as metodologias a fim de potencializar isso nos seus alunos. E aquela criança que hoje em dia tem o celular na mão o tempo todo, cada vez mais cedo, né? As crianças têm acesso a essas tecnologias. Como que os pais estimulam isso? Você falou que agora há pouco, eu achei até engraçado, sobre os pais deixarem o celular um pouquinho de lado para estimular a leitura das crianças e tudo mais. Esse exemplo, às vezes, pode fazer a diferença também? Como que eu, que tenho uma criança em casa, posso estimular essa criança a uma atividade de leitura de uma história, de um livro, algo nesse sentido? É muito simples. Eu costumo dizer assim que se você deixar o celular de lado e pegar um livro e sentar ali, que seja na cama, no sofá ou em qualquer ambiente, e fazer a leitura junto com seu filho, e trazer esse universo lúdico ali, isso vai ser toda a diferença. Hoje em dia, o celular tem acesso fácil para todo mundo. Mas será que o celular e as redes, né, a parte tecnológica, está sendo utilizada de maneira adequada para o processo educacional do seu filho? Então, essa é a primeira pergunta que a gente precisa fazer. Será que os joguinhos, ele se tornou mais importante do que um conhecimento através de uma leitura? Será que a viagem pelos jogos ficou mais importante? Porque hoje as crianças, basicamente, elas já nascem com o celular na mão, já saem da maternidade com o celular na mão. Isso será que vai ser vantajoso para as nossas crianças? Então, acredito que deixar sim o celular um pouco de lado, incentivar a leitura, jogos didáticos, e criar um universo para que essa criança possa, de fato, criar ou, né, readaptar-se a esse hábito pela leitura. Acredito que dessa forma a gente consegue, primeiro, atingir uma meta melhor, né, do índice de leitura dessas crianças e potencializar, porque a gente hoje em dia joga muita culpa em cima da pandemia, mas não foi só a pandemia, foi o despreparo também de um universo de pessoas, assim como família e também quanto escola. Certo. Foi publicado hoje, lá no Rio de Janeiro, um decreto do prefeito Eduardo Paes falando sobre a questão do uso do celular nas escolas, né? A partir de hoje está proibido o uso desses aparelhos, inclusive nos intervalos. Você acha que é possível fazer isso? Você acha que é viável fazer isso? Porque o aparelho celular também pode ser uma ferramenta para aprendizagem, né? Qual que é a avaliação que você consegue fazer? Sou um pouco contra com relação a esse decreto, né? Eu acredito sim que fazer o uso consciente. Eu acho que nós precisamos entender que ele é um aparelho, que ele é necessário na vida hoje das pessoas em várias formas de comunicação. Você proibir, você retirar isso desse universo, vai acabar prejudicando ainda mais esse aluno. Então, o que precisamos fazer? Ressignificar o uso do celular dentro da sala de aula, utilizar ele como meios pedagógicos, né? Dentro de um universo de possibilidades que até mesmo o docente ele possa estar utilizando para o desenvolvimento da sua aula, ou seja, dando um novo sentido para esse aparelho que, de fato, sim, ele vai ajudar se o ser usado de maneira correta, principalmente dentro das escolas de modo geral. Pode ser, inclusive, um estímulo, né? Até porque a criança vai usar o celular. No período que ela não estiver na escola, ela vai estar com o celular na mão. Então, talvez, na escola, esses profissionais de educação possam ensinar essas crianças a usarem esse celular para algo produtivo, né? Exatamente. E ir fazendo esse link com a família, né? E levar, lógico, é impossível a gente
É fácil, né? Ok, vamos dizer impossível. É fácil a gente proibir, mas não é o caminho da proibição, mas é o caminho da educação no processo da utilização. Então, se eu uso isso como ferramenta, como metodologias ativas dentro da minha sala de aula, como um instrumento de trabalho dentro da minha sala de aula, os pais também eles podem estar utilizando isso. Porque hoje em dia, dentro das famílias, não estou generalizando, mas uma grande parte das famílias, todos sentam na beira, no sofá, na frente de uma televisão e não existe comunicação. A comunicação é pelo WhatsApp, né? Ou seja, eles não olham, eles não param, é o tempo todo. Então a gente precisa nos reeducar ao uso do aparelho de celular para que a gente possa, de fato, potencializar e incentivar a leitura, levando em consideração essas crianças que estão aí no primeiro, segundo ano, terceiro ano e assim por diante. Isso vale até para nós mesmos, né, Daniel? Essa questão do aprender a usar o aparelho para aquilo que convém, acho que é importante para todas as pessoas, afinal, essa tecnologia está em todos os lugares. Olha, agradeço muito. Pois não. E não tem, desculpa, e não tem como viver fora disso, né? Então isso faz parte do nosso universo. Como eu falei, as crianças hoje, eu costumo dizer que é a geração do arrasta para cima. Então já nascem com o celular na mão, não tem como. Então como que eu posso ressignificar esse uso? Fazendo ele um uso pedagógico, tanto na escola quanto dentro de casa. A criança já nasce com o dedinho assim, né? Não sabe falar, não sabe ler, não sabe fazer nada, mas sabe arrastar o dedo lá no telefone. É a primeira coisa que eles sabem fazer. Daniel, obrigado, viu, pelo seu tempo, por nos ajudar a pensar um pouco sobre esse assunto tão importante. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, um ótimo dia para vocês. Abraço, tchau, tchau.